Há uma expressão em nossa língua que diz assim: fulano é tão ruim que nem praga pega. A gente poderia, usando o exemplo do povo de Israel, conforme aparece no livro de Números, em sua caminhada no período do deserto, que era um povo tão teimoso que nem praga resolveu a sua teimosia. Estamos estudando sobre pestes e pragas nas Escrituras. Nosso alvo é procurar entender o que a Bíblia diz sobre este assunto. Quais as razões, quais os motivos que levam Deus a permitir ou mesmo enviar pestes e pragas sobre a terra. E chegamos agora, hoje à noite, vamos tratar do livro de Números e vamos ver que Deus pode usar pragas para curar a teimosia do seu povo. Deus pode usar e usa pragas, não apenas para matar pessoas, mas para matar pecados, para matar a teimosia, para curar a teimosia do seu povo. E no livro de Números nós vamos ver 4 ocasiões em que isto aconteceu. O livro de Números nós temos uma narrativa escrita por Moisés, que nos conta a história do povo de Israel durante quase um período de 40 anos. Primeiro período, 1 ano e 2 meses mais ou menos, eles estavam parados em torno do Monte Sinai para receber as instruções de Deus, receber a lei e construir o tabernáculo. Isso é feito ali, aí a narrativa vai até capítulo 10, e a partir do capítulo 10 em diante, começa capítulo 10, verso 11 até o final, o povo começa sua caminhada rumo a Canaã, rumo à terra prometida, e nós temos então agora um outro bloco de narrativas falando do povo nesta caminhada. No primeiro bloco, a marca até capítulo 10 é que o povo fez, ou Moisés fez, ou os sacerdotes, mas de modo geral, que eles se comportaram, ou que eles fizeram, conforme o Senhor havia ordenado. O povo estava ali, em torno do Monte Sinai, havia acontecido um momento de desobediência grande, que foi o do bezerro de ouro, mas a partir dali então o povo passou a se comportar, a fazer todas as coisas conforme Deus havia ordenado. Quando eles começam a caminhar, que o tabernáculo está construído, que aquele projeto está resolvido, os problemas retornam. Então os pecados acabam voltando. Havia sido apenas um período em que o povo havia esquecido, mas que agora o coração velho e teimoso retorna. O livro tem este nome de Números porque ele narra 2 censos, 2 recenseamentos. Um logo no início, quando o povo estava ainda em torno do Monte Sinai, e outro já no final, quando o povo já está nas planícies de Moabe, prestes a entrar. No primeiro recenseamento, estava inclusa a geração que havia saído do Egito. Lá no final, só há 3 pessoas daquela geração ainda vivas, que eram Josué, Calebe e o próprio Moisés. Então só eles presenciam os 2 censos, os 2 recenseamentos. Então uma vez eu vi num livro uma ilustração para captar, fixar, melhor dizendo, o conteúdo do livro de Números. Então, várias pessoas em forma de números vagueando no deserto, indo e vindo. É mais ou menos a história do livro de Números. Como eu disse então, após
primeira parte, quando o povo ainda estava em torno do Monte Sinai, o povo começa a caminhar. Capítulo 10, verso 11, diz que aconteceu no segundo ano, segundo mês, dia 20 do mês, e aqui segundo ano é segundo ano que eles tinham saído do Egito. Então, 1 ano e 2 meses que eles haviam saído do Egito, no dia 20 do segundo mês, então nem tinha completado ainda 1 ano e 2 meses, eles então colocam-se em caminhada, seguem a maneira que Deus havia instruído, desarmam o tabernáculo do jeito, formam então os acampamentos e o processo de caminhada da marcha conforme Deus havia instruído. Mas assim que eles começam a caminhar, e agora com o tabernáculo e vamos dizer assim, aqueles projetos todos prontos, eles começam a se queixar. No capítulo 11, verso 1, diz que o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E o Senhor, ouvindo, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial, do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera sobre eles. Então houve aqui um momento de queixumes e uma queixa que foi curada com fogo, né? Ou foi morta com fogo. O povo se queixa, certo? A ideia, essa palavra aparece 2 vezes no Antigo Testamento em sua forma original, e nas 2 vezes se referindo a queixas sem justificativa, queixas sem motivo, o queixar-se por queixar-se, uma expressão de descontentamento, de desprazer. E Deus reage então com fogo, certo? Lembre-se que aquele povo já tinha testemunhado várias vezes a bondade e o poder de Deus. Aquele povo já tinha visto as pragas no Egito. Já sabia do que Deus era capaz. Aquele povo já tinha presenciado a travessia do Mar Vermelho, aquele grande milagre. Aquele povo já tinha visto sair água de uma rocha que descedentou todos. Já tinha visto um poço com águas amargas se tornarem doce, potável. E todo dia aquele povo viu o milagre do maná caindo do céu. Então não havia motivos para queixas, além da revelação do Sinai, quando Deus desceu com fogo, trovões e a terra tremeu. Então aquele povo conhecia o poder de Deus, conhecia a bondade de Deus. Sua queixa é um ultraje contra Deus, e Deus fica irado, reage então com fogo, e tanto é que aquele lugar onde eles estavam acampados fica conhecido como Taberá. A palavra Berá, na língua em que foi escrito o Antigo Testamento, é fogo. Então, como se neste lugar houve fogo. Mas isso não curou o povo. No verso 4 diz que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Aqui o populacho, essa expressão, fala de uma mistura de gente que não era israelita, mas que saiu do Egito junto com Israel. Então, quando a gente lê Êxodo, nós lemos que saiu do Egito os israelitas, mas também saiu um misto de gente, que não era israelita, mas que aproveitando a saída de Israel, acompanhar Israel. Então essa mistura de outras pessoas ali manifestou um grande desejo, uma grande cobiça, uma grande avidez por as comidas do Egito. Eles sentiram saudades daquelas comidas que eles tinham no Egito.
E isso então contaminou, contagiou os filhos de Israel. E eles começaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? O povo de Israel, então, agora, quando ouviu aquelas outras pessoas falando do seu desejo de ter as comidas do Egito, o povo começou a chorar. E diz: lembramo-nos, verso 5, dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolo. O seu sabor era como de bolo amassado com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos tua graça para compreendermos, amarmos e obedecermos a tua palavra. Isto nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pragas também são usadas por Deus para matar cobiças, para matar desejos que surgem da ingratidão. O povo de Israel aqui está manifestando uma profunda ingratidão a Deus. Sufocado por esse desejo ou dominado por esse desejo, eles ficam cegos e esta cegueira os torna ingratos. Devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós cobiçamos, com aquilo que nós almejamos, porque estes desejos podem nos cegar para o passado. O povo aqui está lembrando do Egito, mas está lembrando só das comidas, dos peixes, pepinos, melões, não está lembrando da escravidão, não está lembrando que quando eles estavam no Egito, algumas vezes eles tiveram que matar os seus filhos, porque o faraó mandou jogar os filhos no rio Nilo. Isso eles não lembram. A ingratidão e a cobiça nos leva a olhar para o passado com estas lentes do desejo que deturpa o passado, que idealiza o passado, e que não nos permite ver o passado como ele de fato foi. Note que eles dizem o seguinte: lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Não era de graça. Eles eram escravos. Eles tinham que trabalhar e trabalhar duro, fazendo tijolos para construir as cidades do faraó, para poder ter o que comer. Mas agora, tocados e dominados por esse desejo, pela insatisfação com o presente, eles olham para o passado, só vendo aquilo que era bom, não vendo o custo, não vendo que eram escravos, não lembrando que muitas vezes tinham que sacrificar seus filhos. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com os anseios do seu coração. Estes desejos podem produzir uma insatisfação com o seu presente e levar você a olhar para o passado com olhos que não são reais, ou vendo o que não é real, e manifestar uma profunda ingratidão para com Deus. Cuidado com o que nós desejamos.
levou também este povo a não ver bem o presente. Eles só enxergam o que não tem e desprezam o que tem. Eles não conseguem ver o maná como uma bênção. Eles veem o maná como uma coisa qualquer. Seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão esse maná. Aí o autor do livro gasta um tempo descrevendo o maná para mostrar o que é que eles estavam desprezando. Agora sim, esse povo comia de graça. Eles não trabalhavam para ter o maná caía de graça toda noite. Quando eles se levantavam pela manhã, era só ir lá, colher, moer ou pisar, ter uma farinha feita do maná, e então cozinhar, ou assar, para ter um bolo para comer. Era a bênção de Deus diária. Eles não estavam plantando, eles não estavam trabalhando para ter aquilo, era o suprimento de Deus. Mas os desejos fizeram com que eles desprezassem o que tinham, almejando aquilo que não tinham. Vamos tomar cuidado com o que nós desejamos. Muitas vezes estamos rodeados de bênçãos, mas não conseguimos enxergar no que temos bênçãos, porque o nosso desejo quer outras coisas que nós não temos naquele momento. Então, dominados pelo nosso desejo, nós não conseguimos usufruir com prazer, com alegria, aquilo que nós temos. A cobiça não apenas nos cega, mas em certo sentido nos aleja os sentidos para desfrutar com alegria aquilo que se tem, porque fica só sonhando e almejando aquilo que não tem. Mas também cega quanto ao futuro. Esse povo estava neste período ali temporariamente. Estavam a caminho de Canaã. Se tudo corresse bem, dentro de 40 dias, ou no máximo 2 meses, eles estariam entrando em Canaã. Se tudo corresse bem, não correu por causa da incredulidade deles, como nós vamos ver, eles tiveram que passar 40 anos ali no deserto, mais 30, quase 39 depois desse tempo. Mas se não, dali uns 2 meses eles estariam já em Canaã. E eles não conseguem ter paciência para esperar isso, porque dominados pelos desejos do que haviam deixado no Egito. O desejo também nos cega para os verdadeiros alvos, para o que de fato vale a pena, para aquilo que nós realmente podemos ter. Muito cuidado com o que você deseja. O desejo causa insatisfação, que gera ingratidão, e aí o povo está chorando ali. E este chororô do povo perturba Moisés. Verso 10, diz que quando Moisés ouviu o povo chorar, por famílias, cada um à porta de sua tenda, certo? E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés, que Moisés então disse para Deus: o que foi que eu fiz contra o Senhor? Por que eu não achei graça e favor diante do Senhor, para o Senhor me colocar esse povo nas costas como uma carga para eu carregar? Fui eu que porventura concebi esse povo? Fui eu que dei a luz a esse povo, para agora eu ter como que levar esse povo no colo, como se fosse uma criança que ainda mama, até aquela terra que o Senhor prometeu dar? Onde é que eu vou arrumar carne para dar para todo esse povo? Porque ele está chorando aí diante de mim. Dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, é pesado demais para mim. Se é para ser assim,
Mata-me logo de uma vez, eu te peço, se eu tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. O que me espanta aqui não é tanto a queixa de Moisés, porque liderar não é fácil, certo? E quanto maior o grupo que você lidera, mais difícil é. Mas o que me espanta é que Moisés, no próprio livro de Números, é chamado de um dos homens mais, ou se não o homem mais manso da terra. Então isso me chama a atenção de que esta situação aqui foi muito perturbadora. Talvez ele caminhando ali no acampamento e na porta de cada tenda, alguém chorando, passava por outra tenda, outra família chorando. Ah, a gente queria carne, a gente queria carne, como é que a gente vai ter carne? E isso perturbou tanto que ele chega para Deus e diz, olha, se é para ser assim, eu prefiro morrer. Nossa queixa exaure uma liderança. Nossas queixas podem levar os líderes a uma exaustão. Exaustão emocional. Um desejo de, não, se é para ser assim, eu vou embora. Só ficar ouvindo queixa, ouvindo murmúrio, ninguém está contente com nada, é como se nada do que a gente faz, Moisés poderia claramente dizer isso, né? Nada do que eu faço satisfaz esse povo. Eles eram escravos lá no Egito, por graça de Deus saíram do Egito, viram milagres, agora eles têm uma lei, se formaram como nação, tem até um modo, uma ordem de caminhar, temos um tabernáculo de Deus entre nós, tem comida, não falta água. E esse povo é reclamando, quando não é uma coisa é outra. Aí ele diz, ó Deus, se é assim, me mata logo, porque não vale a pena viver desse jeito. Vamos lembrar disso, que as nossas queixas exaurem a liderança em qualquer esfera. Na esfera familiar, as queixas da família dos filhos podem deixar pai e mãe exaustos, exauridos. As queixas de uma esposa podem deixar o marido exaurido e vice-versa. As queixas em todos os âmbitos da nossa vida podem estafar, estressar, exaurir a liderança. E é assim que Moisés se sente. Deus promete resolver os dois problemas. Ele promete resolver o problema de Moisés, criando um conselho de anciãos. 70 anciãos que vão ajudar Moisés a cuidar desse povo, para que Moisés sozinho não fique escutando os queixumes. Então ele diz, olha, esse problema eu vou resolver. E o problema da carne eu vou resolver também. Verso 18, verso 16 e 17, Deus promete resolver o problema da exaustão, do cansaço, do estresse de Moisés. E a partir do verso 18, Deus diz, olha, e manda o povo se santificar, se consagrar, porque amanhã eles vão comer carne. Vocês choraram aos ouvidos do Senhor, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, verso 18, pelo que o Senhor, Deus diz, pelo que o Senhor vai dar carne para comer. E não vai ser carne para um dia, para um churrasco só, não. Nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro. Aí Deus diz no verso 20, uma linguagem até engraçada, né, da parte de Deus, vão comer carne até sair pelo nariz, até que fiquem fastiados, isso é com nojo. A ideia aqui é que seria tanta carne que chegaria uma hora que eles não aguentam, não, chega de carne, já, basta, já comi carne. Que quando saísse o ar pelo nariz era cheirando carne, e isso criaria da parte deles um fastio, um nojo pela carne, uma náusea pela carne. Não sei se isso já aconteceu com você, de almejar tanto uma comida, e aí tem muita, e você exagera e come, pronto, agora eu matei minha vontade de comer, e literalmente matou a vontade mesmo, que aí nunca mais tem vontade de comer aquela comida. Eu me lembro de um irmão
que disse isso, né? Ele morava num lugar onde não tinha piqui. E ele tinha comido uma vez e gostado. E lá onde ele morava não tinha. Ele falou, um dia eu vou matar a minha vontade de comer piqui. Aí ele veio para a região aqui do Cariri, comprou piqui. E no caminho de volta mesmo, ele fez uma panelada, encheu de piqui. E ele diz, eu matei mesmo a minha vontade, porque foi a última vez que eu comi piqui na vida, porque enjoei. Comi tanto piqui que não aguentei mais, fiquei enjoado de comer piqui. E Deus está dizendo, pois é isso que esse povo vai ter com carne. Vão comer carne até sair pelo nariz. Um mês todinho. Porque vocês rejeitaram o Senhor. E com isso Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês vão ver que os desejos de vocês não satisfazem vocês. E essa é uma ilusão dos nossos desejos. A gente, quando deseja uma coisa, a gente acha, pronto, se eu tiver isso, pronto, minha vida está satisfeita. Se eu conseguir isso, pronto, aí meus problemas estão resolvidos, aí eu vou encontrar a satisfação. E Deus está dizendo, não é assim não. Pois vocês vão ter carne, vocês vão ter carne à vontade. E vão ver que isso não vai trazer a felicidade de vocês. Pelo contrário, vai trazer uma náusea. Aí Moisés, quando escuta isso, verso 21, é como se Moisés dissesse, outra coisa interessante nesse diálogo é a intimidade entre Deus e Moisés, entre Moisés e Deus. É como se Moisés, o senhor está de brincadeira. O senhor sabe quanta gente tem aqui? Deixa eu dizer para o senhor. Só de homem que caminha a pé são 600 mil. 600 mil, senhor. O senhor sabe disso, não sabe? E o senhor está me dizendo que esse povo vai comer carne um mês todinho. Você pensando em 600 mil homens a pé, talvez já casados. Coloca as mulheres, 1.200.000. Aí coloca os filhos, dá mais de 2 milhões de pessoas. Aí e o senhor está dizendo que esse povo vai comer carne um mês todinho, aí, comer carne até ficar enfastiado. Será que vão matar os rebanhos do mundo inteiro aí para verso 22? Para eles comer, ou o Senhor vai trazer os peixes do mar todinho para esse povo comer? Verso 22. Aí Deus responde na mesma moeda que Moisés perguntou, né? Até tu, Moisés, né? Está duvidando aí de mim? Será que a minha mão ficou mais curta? Terias encurtado a minha mão? Pô, agora você vai ver como a minha palavra vai se cumprir. Aí Moisés sai, fala para o povo, vem os 70 anciãos, Deus tira do espírito de Moisés e passa para aqueles homens, e então o problema do auxílio à liderança está resolvido, falta o problema da carne. E aí Deus sopra um vento da parte de Deus, que traz pássaros, codornizes do mar, e os espalha pelo arraial. A distância de um caminho de um dia, medir a caminhada de um dia seria mais ou menos 30 quilômetros, o que uma pessoa poderia pausadamente caminhar num dia. Então, num círculo de 30 quilômetros, ao redor do acampamento, tinha codorniz. Numa altura de 2 côvados, isso é 90 centímetros, quase 1 metro, imagine aí, para onde eles olhassem, até a vista se perder, codorniz. Mais ou menos 90 centímetros. Aí eles, pronto, agora a gente come carne mesmo. Come carne até... E aí eles vão ajuntar e diz que quem menos colheu 10 hómeres, que era uma medida que variava entre 200 a 40 litros. Então, imagine um barril, certo? De 200 a 400 litros, melhor dizendo, imagine um barril aí. E quem menos colheu 10 barris desse aí. Saíram lá, colhendo, fazendo os montes, colhendo. O que menos colheu, o mais bobo, o mais lento, pegou 10. Era carne mesmo para se enfastiar. Aí depois deles terem matado as codornizes,
eles espalharam em torno do arraial para secar, para deixar secando. E aí no verso 33 diz: estava a carne ainda nos dentes, antes mesmo de ser mastigada. Se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o povo com praga muito grande. Eles não satisfizeram seus desejos, eles viram. Talvez a boca se encheu de água. Ei, rapaz, agora a gente come carne, olha essas codornizes. É só matar, tirar a pele, deixar ali no sol e depois, hein? Se fosse o tempo da Coca-Cola, era só botar aí na brasa e deixar ela bem tostadinha. Mas diz que quando botaram na boca, não chegaram nem a mastigar. A praga veio da parte do Senhor e eles morreram. E aquele lugar teve o nome de Kibrote Hatava, que significa cemitério dos desejos. A praga matou a cobiça. A praga matou o desejo. Cuidado. Deus pode usar pragas para matar nossos desejos. No Salmo 106:15, relembrando esse episódio, o salmista diz: satisfez-lhe os desejos, mas fez com que a sua alma definhasse. Algumas vezes os nossos desejos secam a nossa alma. A gente deseja tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, se enche de coisas e a alma fica seca, vazia. Cheio de coisas e a alma vazia, a alma seca, a alma subnutrida. Cuidado com o que você deseja. Conversando com um irmão, do que nós temos aprendido durante esse período de pandemia. E eu disse uma lição que ele confirmou, essa aí também é o que eu tenho pensado. Nesse período de isolamento, uma das coisas que tem que ficar clara para mim, eu não preciso de tudo que eu tenho para viver. Um bocado de coisa que eu tenho, eu descobri que não tem como usar nesse período de isolamento e que eu posso passar muito bem sem aquilo. Dá para passar, dá para viver e até bem. Deus pode usar pestes e pragas para nos curar das nossas cobiças, para nos curar dos nossos desejos, para mostrar para nós que a nossa satisfação, a nossa alegria não é encontrada nas posses, não é encontrada nas coisas, mas é encontrada nele, em fazer a vontade dele. É aí que nós encontramos alegria, é aí que nós encontramos satisfação. Muitas vezes nós almejamos alguma coisa, nos esforçamos, nos desgastamos, matamos em certo sentido a nossa vida espiritual, minguamos o nosso tempo de leitura das Escrituras, nosso tempo de oração, nosso tempo de comunhão com o povo de Deus, nosso tempo de serviço a Deus, minguamos isso focados em satisfazer aquele desejo. E aí quando nós conseguimos aquilo, antes mesmo de desfrutar, quando a carne ainda está nos dentes, nós descobrimos, rapaz, não era bem isso que eu queria não. Eu achei que isso tinha um outro sabor. Eu achei que isso me daria um outro prazer. Eu achei até que isso daria um ápice de satisfação em minha vida. Mas não. Então, antes de mastigarmos, a gente já sente o gosto amargo da decepção, da frustração com os nossos desejos. Deus pode usar pragas para matar alguns dos nossos desejos, alguma de nossas cobiças. O segundo episódio aparece no capítulo 14. E aqui, entendendo o contexto, versos 13 e 14 nos narram o envio dos 12 espiões para Canaã. Moisés os envia para que eles possam passar, vistoriar a terra e retornar e contar para o povo o que foi que eles viram.
Então eles vão, depois de 40 dias eles retornam, tinham visto a terra, era uma terra boa, a terra lá é boa mesmo, viu? A terra é fértil, vocês trouxeram até alguns frutos da terra para o povo ver, mas quer saber, a gente não vai conseguir entrar lá não. Não vai, porque tem gigantes na terra. Tem gigantes e a gente é como formiga lá para aqueles gigantes, certo? A gente não vai, não sei o que a gente vai fazer agora, mas conquistar aquela terra boa a gente não vai não. Dos 12 espias, 10 chegam com esse relatório, apenas Josué e Calebe não. E o povo então fica com raiva, não dos 10 que estavam contando aquilo, mas de Moisés e Arão. Diz no capítulo 14, que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite toda chorando, e agora a gente deixou o Egito, saiu de lá para entrar, e agora a gente não pode mais ter a terra. E aí no verso 2, que eles murmuraram contra Moisés e contra Arão, e eles disseram, antes a gente tivesse morrido lá no Egito, ou antes tivesse morrido aqui nesse deserto mesmo. Por que que Deus nos traz a essa terra? Verso 3, para cairmos à espada, e que para nossas mulheres e nossas crianças fiquem aprisionadas como escravos. Não é melhor a gente voltar para o Egito, não? Aí eles começam a conversar entre eles, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um capitão, vamos escolher um líder aí, vamos voltar para o Egito. Aí Moisés e Arão se prostram perante a congregação. Josué e Calebe, que eram dos espias, rasgam suas vestes como uma maneira de protestar e falam para Israel, para o povo, verso 7, olha, a terra é boa, é muitíssimo boa. Deus vai nos colocar lá, Ele vai fazer-nos entrar nessa terra, é Ele quem vai nos dar essa terra. Não vamos ser rebeldes, não tenham medo daqueles que habitam lá, nós vamos devorá-los como a gente come pão, porque Deus retirou o amparo deles, Deus está conosco, não tenham medo. Mas toda a congregação quis foi apedrejar, verso 10. Não, nós vamos fazer o que a gente quer mesmo, vai escolher uma outra liderança e voltar para o Egito e matar Josué, Calebe, Moisés e Arão, aí a pedrada. Então a glória de Deus se manifesta nesse momento. Vejam a incredulidade do povo. E aí você entende por que que Deus, quando tirou o povo do Egito, não levou o povo pela estrada real, que era mais perto, porque são 10 dias eles tinham chegado. E sim pelo Mar Vermelho. Por quê? Porque o povo podia até querer voltar para o Egito, mas quando chegasse diante do Mar Vermelho, não ia ter como atravessar de novo. É como se Deus cortasse o caminho de volta, porque Ele sabia que esse povo ia querer voltar. E aí eles nem pensam que tem o Mar Vermelho mais. Eles vão voltar para o Egito, eles acham que é fácil. Voltar todo o caminho, chegar lá e entrar no Egito. A glória de Deus se manifesta contra essa incredulidade desse povo que tinha visto Deus derrotar o faraó, os exércitos do faraó. Deus derrotou o faraó. Será que Deus não poderia derrotar os exércitos de Canaã? Mas eles não enxergam isso, a incredulidade é tanta. A glória de Deus se manifesta e no verso 12 diz, Moisés, sai da frente, porque com pestilência, com peste, eu vou ferir esse povo, e de você eu vou criar uma outra nação. Então me deixa, sai daí que eu vou agora acabar com esse povo. Chega até quando eles vão ficar me provocando, verso 11. Até quando eles não vão crer em mim. Eu faço sinais e eles não creem, pois agora eu vou acabar com eles. E Moisés então não sai da frente. E novamente fica clara aqui a intimidade de Moisés com Deus. Moisés diz, não, Senhor, pensa aí no que o Senhor vai fazer, porque se o Senhor fizer isso, o que que os egípcios vão dizer? Os egípcios vão pensar que o Senhor tirou eles de lá e o Senhor não conseguiu colocar eles lá na terra. Por isso que acabou com eles aqui. Então, não mate esse povo, espere,
perdoe esse povo. E Deus então diz, Moisés pede perdão lá no verso 17 e 18, o Senhor é bom, até o 19, perdoa. Aí Deus diz, verso 20, tá bom, eu vou perdoar. Agora note que Deus diz, eu vou perdoar como nação. Mas os indivíduos, porém tão certo como eu vivo, e que como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu jurei e prometi aos pais de vocês, se nenhum deles vai ver, nenhum dos que me desprezaram verá a terra. Só Calebe e Josué. Nenhum mais vai ver a terra. Então, Deus perdoa, muito importante isso, como povo, como nação. Israel, como nação, como povo, está perdoado. Não será destruído. Mas cada indivíduo, cada pessoa que foi incrédula, vai morrer sem entrar na terra. Vai morrer sem herdar a terra. Vai perder a bênção da terra. E aí, nos versos 36 a 38, diz assim: os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. A praga mata a incredulidade, mata os incrédulos, aqueles que viram o poder de Deus, mas recusaram crer no que Deus é capaz de fazer. Cuidado com a incredulidade. O não crer em Deus. E não apenas crer no sentido de saber que Deus existe, porque esse povo sabia que Deus existia. Esse povo tinha presenciado visivelmente, sensivelmente, milagres. Aí é crer de fato, em termos de manifestar obediência apesar das dificuldades. Essa é a ideia de crença aqui, de que Deus nos tirou do Egito, Deus jurou para os nossos pais que Ele vai dar aquela terra para nós, Ele nos tirou do Egito, Ele fez o que fez com Faraó e seus exércitos, Ele abriu o mar para a gente, Ele tirou a água da rocha, Ele está fazendo o maná chover todo dia. Alguns rebeldes já foram punidos e Ele prometeu dar aquela terra. Não importa o tamanho de gigante que tem lá, nosso Deus é maior. Então nós vamos prosseguir. Isso é crer. Não é crer apenas afirmar, eu creio. Não é crer apenas dizer, eu sei. Deus é grande mesmo, Deus é bom. Não, o crer de que fala a Bíblia, e que fica muito claro lá no livro de Hebreus capítulo 11, é aquele crer que se põe em marcha, que obedece. Deus está mandando a gente ir para tomar a terra, depois a gente vai. Mas tem gigante, não importa, não é Deus que está mandando a gente ir, a gente vai. E Ele não prometeu dar a terra, Ele vai dar a terra. É esse crer, que se curva diante de Deus, que obedece a Deus, que confia em Deus, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar das impossibilidades humanas. Cuidado com a incredulidade. Deus pode usar pestes e pragas para matar a nossa incredulidade. O terceiro episódio é aí no capítulo 16. O contexto aqui é de uma revolta,
liderada por Coré, Datã e Abirão. Eles se reúnem, juntam 250 homens, príncipes, líderes, varões de renome, pessoas de importância. Verso 3 do capítulo 16. Eles se ajuntam contra Moisés e contra Arão, dizendo: basta, toda a congregação é santa, cada um de Israel é santo, o Senhor está no meio de nós, por que vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Aqui é uma praga de revolta, baseada em murmuração. É interessante que muito do que eles dizem aqui é certo. Toda a congregação, todo o povo de Israel era santo? Sim, todo o povo de Israel era santo. Cada um desse povo é santo? É de Deus? Sim, era. Deus está no meio de nós? Sim, está. Está claríssimo. Tudo isso está certo. Agora, a conclusão tirada é errada. Então, a gente não precisa de líder. Se todo mundo aqui é santo, se cada um de nós é santo, e se Deus está no meio de nós, então a gente não precisa de líder, não. Cada um é maduro o suficiente para saber o que fazer. Essa é outra revolta típica, né, do ser humano, né? Eu chamo uma igreja na adolescência, né, ela tem muito disso. Não, que é isso? Eu tenho o Espírito Santo. Eu sei ler a Bíblia. Eu não preciso de pastor, nem de diácono, nem de ninguém me dizendo o que fazer, não. Eu já sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a Bíblia, pronto. Eu sou capaz de me conduzir sozinho. Deus está no meu coração, Deus está comigo. Essa é a atitude aqui do povo de Israel. Ideias certas com conclusões erradas. Aí diz que Moisés, então, cai com o rosto em terra. E o interessante é que estes homens, Coré, Datã e Abirão, já eram autoridades, já eram dos levitas. Mas eles queriam funções mais altas. E aí nos versos 12 a 15, Moisés manda chamar Datã e Abirão e diz: olha, venham, vamos nos reunir para resolver isso. Ele diz: nós não vamos subir, não. Aí verso 13, porventura é coisa de somenos que você nos fez subir lá de uma terra, note bem, nos fez subir de uma terra que mana leite e mel. Eles estão se referindo a qual terra? O Egito. Isso é verdade? O Egito manava leite e mel? Longe disso, eles eram escravos no Egito. Fez subir lá da terra para fazer a gente morrer nesse deserto. Moisés tinha feito isso, tirado eles do Egito para morrer no deserto? Não, eles estavam morrendo no deserto por quê? Incredulidade deles. Não foi Moisés que fez eles morrer, foi a incredulidade deles. Mas em momentos de revolta, a gente tem a tendência de tirar a culpa da gente e jogar na liderança. E jogar nos outros. E é isso que eles estão fazendo. E agora você quer ser príncipe entre nós? Você não nos trouxe para uma terra que mana leite e mel, nem nos desses campos e vinhas, e pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Note o que eles estão insinuando de Moisés. Você vai enganar esses homens. Você vai lançar pó nos olhos deles. Você vai chegar com uma outra conversa aí, quando a gente se reunir, você vai trazer uma conversa aí, e aí eles vão ser enganados. Isso ira tanto Moisés, que no verso 15 Moisés diz assim, olha, não atentes para a sua oferta, porque nenhum jumento sequer eu peguei deles. A insinuação desses homens é que Moisés estava se aproveitando da liderança. Estava usando aquela liderança para benefício próprio. Agora, se você tem um pouquinho de conhecimento do que Moisés passou liderando esse povo, você imagina aí que proveito próprio é que Moisés estava tendo desse povo. Mas Moisés ficou muito irado com essa insinuação
certo? E diz, olha, não recebe nem a oferta deles. Esse problema é resolvido, né? Versos 31 a 35, o problema é resolvido de uma maneira terrível. Todo mundo se afasta da tenda desse pessoal revoltado, só ficam eles com suas famílias lá, e a terra se abre e engole eles vivos. Versos 31 a 35. Eles, com tudo que tinham, descem vivos ao abismo e a terra o cobre. É como se você está olhando para um grupo de pessoas e, de repente, a terra debaixo daquele grupo de pessoas se abre, engole e fecha, e quando você olha de novo não tem mais tenda, não tem mais gente, não tem animal, não tem mais nada, só tudo vazio. E aí, o povo de Israel, no outro dia, verso 41, se revolta contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Ser líder, irmãos, só aceite ser líder de alguma coisa se você for chamado por Deus para ser. Porque se não for, líder tem que ter nervos, usando aqui a linguagem do nosso Nordeste aqui. E nervos no sentido de controle do Espírito Santo. Porque no dia anterior, os homens tinham visto lá a terra se abrir e engolir os revoltados. No dia anterior. Dormiram quando acordaram, de quem foi a culpa? De Moisés e Arão, foram deles. Eles são culpados. Eles foi que mataram. Agora, como foi que Moisés e Arão tiveram o poder de fazer a terra se abrir e engolir 3 famílias? Eu não sei. E o fogo que saiu e consumiu os 250, não sei também. E aí eles se voltaram, verso 42, contra Moisés e contra Arão. E a ideia é que eles iam atacar eles dois. Mas quando eles se viraram para a tenda, lá vem a nuvem e a glória do Senhor aparece. E Moisés e Arão chegam na tenda da congregação, e Deus disse para Moisés, pois sai aí do meio, sai do meio, porque de hoje eles não passam não. Eu vou matar todos, eu vou consumir num momento, verso 45. Aí eles se prostram e Moisés diz para Arão, corre, pega o teu incensário, põe fogo do altar, põe incenso e vai depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Moisés é admirável, né? Não é à toa que ele é chamado de homem mais manso. Porque a tendência natural, pois Deus, acaba mesmo com eles. Não aguento mais não. Todo dia agora, ontem. A gente resolveu uma revolta ontem, já tem outra hoje. Pois está aí, à vontade, acabe com tudinho. Não, não é essa a atitude. Líder é para servir o povo que Deus lhe colocou nas mãos, seja ele bom ou ruim. Por isso que eu digo que só almeje uma liderança se você for vocacionado para isso. Porque essa é a atitude do líder. Ele não quer ver, por mais ruim que o povo seja, o líder não deve querer ver a desgraça do povo que ele lidera. E é isso que Moisés diz para Arão, corre, você é o sacerdote, sumo sacerdote, coloca lá incenso porque a praga já começou. Arão então corre, certo? No meio da congregação, a praga já havia começado, verso 47. Ele coloca incenso e faz a expiação. E aí ele volta e se coloca em pé entre os mortos e vivos. Porque a praga já tinha matado um bocado. E aí a praga cessa. Morreram 14.700, fora os que morreram na revolta antes. Então Arão e Moisés voltam à tenda e a praga cessa. Cuidado com a revolta. Revolta que se manifesta com murmuração, com calúnia contra a liderança. Cuidado. Isso é típico do ser humano.
projetar nossas insatisfações, projetar nosso descontentamento nos líderes. Isso surge, primeiro, de uma expectativa errada, de achar que os nossos líderes vão resolver todos os nossos problemas. Em nenhuma esfera da vida isso acontece. Vamos começar da mais baixa. Nenhum pai é capaz de resolver todos os problemas da família. Não é capaz disso. Nenhuma mãe é capaz de resolver todos os problemas dos filhos. O filho ou a filha, ou a família que tiver essa expectativa da mãe ou do pai, do líder, vai se frustrar. Porque resolve-se alguns problemas, mas não conseguimos resolver todos. Nenhum pastor ou liderança de igreja consegue resolver todos os problemas da igreja, não tem como. Algumas pessoas têm a expectativa de que uma sessão de aconselhamento resolve todos os seus problemas. Não tem isso. Alguns desses problemas que as pessoas trazem, que nós trazemos, a gente carrega uns 10 anos. Problemas de hábitos de ansiedade, hábitos de frustração, hábitos de ciúme, de inveja. E uma sessão de aconselhamento não resolve isso. E nem é o pastor ou o conselheiro que resolve. Eles apontam caminhos. Eles ajudam. Eles mostram soluções. É como um médico. Você está doente, vai, o médico diz, você tem que fazer esse exame, tomar esse remédio. Mas não é o médico que cura você. É você que vai ter que fazer os exames, tomar os remédios no tempo certo, fazer o tratamento, porque senão não adianta. Você pode consultar 1000 médicos, os melhores do mundo. Então, tire esta ilusão. E também na área política, de achar que o prefeito, o governador, o presidente vai resolver todos os nossos problemas, que o sistema A ou o sistema B de governo vai resolver todos os nossos problemas. Não vai. Não tem como. É impossível. Só Deus resolve todos os nossos problemas. Mas nós temos a tendência de revolta, e como eu ia dizendo, a revolta surge de uma expectativa errada. De achar que a liderança é responsável por resolver todos os meus problemas. E aí quando ela não resolve, aí eu acuso. Aí há insatisfação. E Deus pode. Eu não estou dizendo que sempre Deus faz isso, note. Eu estou dizendo que Deus pode usar pragas para curar revoltas, murmurações e calúnias. Deus pode usar pragas para curar cobiças, desejos. Deus pode usar praga para curar revoltas, calúnias. E por último, capítulo 25 de Números. Deus pode usar pragas para curar idolatria e prostituição. Capítulo 25. Israel já está bem adiantado, já prestes, inclusive, a avançar sobre Moabe, e dali é só o Rio Jordão que se coloca para tomarem a terra prometida. Eles habitando ali, diz que começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos, a nossa tendência para o pecado é quase, a gente só acredita porque a gente experimenta, mas ela é quase inacreditável. Esse povo já tinha visto tanta coisa, e agora está se prostituindo e cometendo idolatria. E aqui o que aconteceu foi que o rei de Moabe chamou Balaão para amaldiçoar Israel, porque ele estava vendo que ele não ia poder com Israel. Aí Balaão tentou e não conseguiu. À luz do que o Novo Testamento nos diz, e outras passagens posteriores a essa, mesmo no Antigo,
Balaão disse: olha, eu não consegui amaldiçoar não, mas tem um jeito de vocês tornarem eles malditos. É seduzindo. Então peguem aqui algumas mulheres de vocês, coloquem elas lá, para dar uma cantada neles. E além de se prostituir, tragam, façam com depois que eles estiverem tão encantados com elas, tragam eles para adorar os deuses de vocês. Pronto. Esse é o jeito de você fazer Israel parar, porque aí Deus não vai mais abençoar. Esse exemplo aqui de Balaão é muito instrutivo. Algumas vezes Satanás bate de frente com o povo de Deus. Outras vezes ele seduz. Ele não bate de frente. Ele se infiltra. Ele convida. Ele apresenta os seus pecados. Ele tenta nos seduzir. E é isso que está acontecendo aqui. O povo então cai no conto, no encanto das filhas dos moabitas, vai adorar os seus deuses. Esse povo que já tinha dia após dia presenciado milagres, poder, amor e ira de Deus. E aí Deus manda Moisés reagir, pegar aqueles que fizeram isso, os líderes, e enforcá-los ao ar livre, para que a ira do Senhor se retirasse. Verso 4, então a estratégia de Balaão não resolveu, mas tem um lá que achou que não era nada demais. Verso 6, aí um dos filhos de Israel, está vendo tudo aquilo acontecer, ele vai e traz uma midianita, passando no meio de toda a congregação a essas alturas já chorando, verso 6, passa um homem lá de boa, acompanhado da midianita, e entra lá na tenda dele, para ter relações com ela, como normal. O descaramento aqui é enorme. Alguns já tinham sido punidos, enforcados. O povo está chorando por causa disso. Aí Finéias, que era neto de Arão, com o zelo de Deus, ele entra na tenda daquele homem, então atravessa ambos, o homem e a mulher, com uma lança. E aí no verso 9 diz, aliás, no verso 8, vamos ler: foi após o homem israelita até ao interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Temos aqui então mais um relato de praga. 24.000 pessoas morreram por causa de prostituição e idolatria. E nos versos 17 e 18 diz: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Deus pode usar pragas para acabar com a prostituição e a idolatria entre o seu povo. Vivemos tempos, ora mais, ora menos, em que a igreja é assediada pelos costumes da cultura. Relações sexuais antes do casamento. Nada demais. Todo mundo faz. Namorar se tornou sinônimo de viver junto, com todos os direitos sexuais. E eu não estou falando de descrentes, mas de pessoas do convívio da igreja. Encaram isso absolutamente normal, fazendo isso durante a semana e no domingo se chegando para adorar, algumas vezes até participando da ceia, como se fosse a coisa mais comum do mundo, mais normal do mundo. E aí termina com
uma namorada ou um namorado, arruma o outro e é a mesma coisa. E no domingo está aqui cantando, ouvindo a pregação, achando até a pregação bonita, cumprimentando os irmãos. E como eu disse algumas vezes, até participando da ceia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Homens, muitas vezes, sendo infiéis às suas esposas. E no domingo chega aqui, como se tudo fosse normal. Como esse homem aí de Israel, atravessando no meio da congregação, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pegar uma midianita e ir para a tenda e ter relações com ela. E em nossos dias, eu creio que um pouco mais, ou com mais intensidade, a igreja tem sido assediada pelo mundo que se infiltrou e seduziu. E que nós começamos a achar muita coisa normal, muita coisa comum, não mais pecaminosa. Não, isso aí é assim mesmo. O mundo mudou, os jovens são assim mesmo. Agora as coisas estão mudadas, agora namorar é isso, agora é desse jeito mesmo. E Deus pode usar pragas para mostrar que não é desse jeito não. Deus pode usar pragas para purificar o seu povo. Pragas matam pessoas, mas também matam pecados. Mas também purificam o seu povo. Não estamos querendo afirmar que o que está acontecendo hoje é para isso. O que nós estamos dizendo é que Deus já usou pragas sim, para matar a cobiça, para matar a idolatria, para matar revolta e calúnia, e para matar prostituição e idolatria. E se Ele já fez isso no passado, nada impede que Ele faça isso no presente. Devemos sondar nossas vidas, sondar nossos corações, olhar para nós mesmos e perguntar: o que será que Deus está querendo matar em mim? Como membro do povo dele, destes pecados. Será que o meu serviço a Deus tem sido contaminado por uma cobiça que seca a minha alma? Será que tem sido contaminado por uma incredulidade que me faz parar, desistir, desanimar, jamais continuar? Será que tem sido contaminado por uma revolta, uma arrogância que me impede de aceitar liderança, que está sempre usando a minha língua para caluniar, para falar contra a liderança? Ou será que o mundo entrou de tal jeito no meu coração que eu acho muito normal o meu filho trazer a namorada para casa e dormir lá no quarto? Eu acho muito normal quando eu vejo outros jovens, mesmo da igreja, fazendo isso, ou eu mesmo fazendo isso. E eu chego descaradamente lá na igreja como se fosse tudo normal. Ou tem alguma idolatria no meu coração que Deus está querendo curar. Nesses momentos de isolamento, de pandemia e de ameaça. Não vamos ser teimosos como o povo de Israel. Aquela geração foi tão teimosa que nem as pragas curaram. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Vamos aprender. Vamos sondar o nosso coração. E antes de que a praga nos mate, vamos deixar ela matar os nossos pecados. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai eterno, reconhecemos a nossa pecaminosidade, o incrível potencial para o pecado que há em nós, para a cobiça, para a incredulidade,
para a revolta, para a prostituição, para a idolatria. Nosso coração é inclinado, Senhor, para estas coisas. A culpa, Senhor, é só nossa, não é do meio, não é da cultura, não é da igreja, não é de nenhum líder, a culpa é nossa, é minha. Tem misericórdia de nós. Cura-nos. Que nesse tempo de isolamento, talvez até trazendo algum desânimo a alguns, possam ser tempos de reflexão, de olharmos para o nosso coração, de enxergarmos nele aquelas cobiças que precisam ser mortas, aqueles desejos que secam a nossa alma, aquela incredulidade que nos faz desanimar e nos impede de caminhar, aquela revolta, aquele orgulho, aquela idolatria e a prostituição. Senhor, que nesse período estas coisas sejam queimadas, que esse período de pandemia venha a ser o nosso cemitério dos desejos, cemitério da idolatria, cemitério da revolta, da prostituição, da cobiça, da arrogância. Que estas coisas fiquem sepultadas através deste período, pelo sacrifício de Cristo e pelo poder atuante do Teu Espírito Santo. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.